Pós-fixado e pré-fixado. Você sabe o que é? Está usando de uma maneira correta para os seus investimentos e para os seus empréstimos e financiamentos? Fique nesse vídeo para você saber um pouco mais. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Pata da Sorte, a sorte que vem através da educação, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos modelos de rentabilidade pós-fixado e pré-fixado. Para que serve, como que eu aproveito o cenário econômico para ter maior rentabilidade ou até mesmo pegar créditos e financiamentos num momento talvez legal aí da economia, tá bom? Então bora lá pessoal, pós-fixado é uma aplicação que é feita com um benchmark. Se você não sabe o que é o benchmark, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o benchmark, mas uma explicação rápida aqui para você. Benchmark é como se fosse um índice de referência que você tem na aplicação. O CDI, a taxa Selic ou a inflação pode ser o meu benchmark. Então, se eu investir num título que o benchmark dele é a inflação, ele vai seguir a inflação, tá? Tá ali o segundo ponto, irá acompanhar o índice. O meu índice pode ser o CDI. Então, se eu aplicar num título que tem o benchmark ou o índice como o CDI, ele vai acompanhar esse título, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui que tem hoje no mercado, que é a taxa Selic, o CDI, a inflação, que é quando nós investimos nos títulos ou pegamos empréstimo, eles têm essas correções aqui, tá? No outro lado, modelo pré-fixado, como o nome já diz, ele é pré-fixado. Antes mesmo de você fazer a aplicação, já está pré-fixado ali a taxa, ou seja, ele não vai mudar com o tempo. Você fez um acordo com a instituição financeira que você vai ter essa rentabilidade e essa rentabilidade não vai mudar de acordo com o tempo. Pode ser 5, 10, 20, 30 anos, não vai mudar, vai ser essa rentabilidade, ou pode ser menor, né? 3 meses, 6 meses, 1 ano também. Então, você faz a contratação no início da aplicação, então no início da aplicação o banco tem lá, ou a corretora tem as suas taxas, você escolhe uma, no momento que você efetivou, ele vai começar a render aquele valor, tá bom? Trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que é legal para você conseguir visualizar também. Então, um título dentro do setor dos modelos aqui pós-fixado, tá? Tem um no meio aqui, mas já vou explicar. Dentro da parte pós-fixada ali, no lado, você está vendo no lado esquerdo, então 120% do CDI. Se o CDI subir, esse título vai pagar 120% de um valor maior. Se o CDI cair, ele vai pagar 120% de um valor menor. Ele vai acompanhar, ele é pós-fixado, ele vai acompanhando o título. Pode ser o 100% da Selic ou o IPCA, que é a inflação. O seu título pode ser o rendimento da inflação ou a correção do seu aluguel, do seu financiamento, do crédito que você tem, é um desses e ele é pós-fixado, ele vai acompanhar. Se a inflação ficar alta, ele vai ter uma correção maior. Se a inflação ficar baixa, ele vai ter uma correção menor. Então é interessante da gente se atentar aqui. No outro lado, pule lá para o lado direito, não preste atenção ainda no meio aqui, a gente tem os pré-fixados. E aí é o que eu comentei. Você já tem uma taxa pré-estabelecida, já está fixada ali no momento que você fez o contrato. Então, 13% ao ano não vai mudar, vai render 13% ao ano e acabou, tá? 9,85% ao ano, 13,75% ao ano. Esses títulos são pré-fixados, eles já estão estipulados e na sua corretora aparece, ou na sua corretora, seu banco, ou na sua cooperativa, se tiver um título pré-fixado, vai estar lá, vai render tanto, se você escolher, ele não vai mudar, vai ficar nessa rentabilidade. E aqui no meio eu trouxe os híbridos, por quê? Tem alguns títulos que eles têm uma parte que é pós-fixada e uma parte que é pré-fixada. O primeiro exemplo é CDI mais 2. CDI, Certificado de Depósito Interbancário, se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas o CDI ele vai ser a parte pós-fixada, porque se o CDI subir ele vai render mais, se o CDI baixar ele vai render menos. Do outro lado, os 2%, ele vai ser pré-fixado, não vai mudar. Então ele juntou aqui um pós-fixado com um pré-fixado e falou assim, esse título vai render CDI mais 2. Ou a correção do meu aluguel, do meu financiamento é o IGPM mais 2. Tem uma parte pós-fixada que vai acompanhar e uma pré-fixada. Ou o meu rendimento aqui, a minha aplicação rende IPCA mais 5. Ele vai acompanhar de um lado como pós-fixado a inflação, que é o IPCA, mais 5, e esse 5 aqui, ou os dois que eu comentei ali, lembra que é pré-fixado, então esse valor não muda.
tá? Vai ficar ali a aplicação com esse valor pré-fixado. A parte que está ali pré-fixada é o valor já está estipulado. O pós-fixado é aquilo que pode variar no período do tempo, tá bom? Certo? Entendido? Então, bora lá, pessoal. Falando aqui sobre movimento de mercado e como é que eu posso aproveitar, conhecendo um pouquinho sobre o pós-fixado e pré-fixado. O mercado ele tem muitas variações. Eu vou trazer aqui o exemplo principalmente da taxa Selic. Em alguns momentos do mercado a taxa Selic está baixa, está mais alta. O Banco Central, que é quem cuida, quem organiza essa parte da taxa Selic, ele dá algumas notícias falando, opa, pelo cenário que está o país, a gente vai ter que aumentar essa taxa de juros, pelo cenário que está, não sei, talvez a inflação, a gente vai ter que aumentar, ou a inflação baixou, vamos diminuir essa taxa Selic. Então, tem essa movimentação e você consegue aproveitar, se você conhece quando é um modelo pós-fixado e pré-fixado, você consegue aproveitar talvez do seu financiamento, do seu crédito, dos seus investimentos, para às vezes não render alguma coisa que vai baixar depois, porque ele vai acompanhar e é melhor pegar um pré-fixado ou é melhor pegar um pós-fixado. Vou voltar aqui na tela para você entender, mas olha só, nos últimos 12 meses a nossa taxa Selic ela ficou 13,75 por um bom período, né? Aqui um bom período 13,75, o Banco Central começou a falar, opa, a atividade econômica do país começou a ficar melhor, então a gente consegue diminuir a taxa Selic para que as pessoas consigam comprar mais, pegar financiamento, empréstimo e tudo mais. Então, aqui a gente tem uma queda. Eu estou acompanhando o cenário econômico, eu vejo as notícias e tudo mais, você também consegue ver as notícias, então a gente consegue se inteirar no setor econômico do nosso país, como que está funcionando a economia. E aí, olhando para a questão dos investimentos, olha só, eu trouxe aqui um exemplo. Há um tempo atrás, lá em 2020, a gente já teve a nossa taxa de juros batendo ali, 2020, 2021, né, batendo 2% ao ano. E logo 2 anos depois ali já foi para 13,75. E aí eu coloquei aqui 2 pontos, um pré-fixado e um pós-fixado para você entender. Uma pessoa, esse aqui é olhando num cenário como investidor, tá? Vamos dizer que a taxa de juros hoje, a taxa Selic, voltou para 2%. Vamos voltar lá em 2021, tá 2% hoje. Se eu investir num título pré-fixado hoje, provavelmente os bancos vão pagar 2%, 2,5%. E o que é o pré-fixado, como eu já expliquei? Ele vai travar e não vai mudar. Será que é um bom negócio eu pegar um título pré-fixado quando a taxa de juros está a 2% e o Banco Central meio que sinalizando que pode aumentar com o passar do tempo? Eu creio que não é um bom negócio. Por quê? Se a taxa de juros subir e ir lá para, nesse caso aqui ela foi para 13,75, mas se fosse para 30, 40, 50, o seu título ia continuar rendendo 2%, 2,50%, tanto faz aqui, mas ele ia ficar numa taxa pré-fixada, travada, num valor menor, entendeu? Então nesse momento, quando a taxa de juros está muito baixa, eu pego um título pós-fixado. Por quê? É que você tem que entender que em alguns momentos a taxa de juros vai baixar, vai subir, mas nesse caso aqui, quando estava em 2% e eu entendia que a taxa de juros ia subir depois, o Banco Central falou, opa, nós vamos ter que aumentar a taxa de juros, eu vou pegar um título pós-fixado na taxa de juros, no CDI ou na taxa Selic. Por quê? Eu sei que esse título no decorrer do tempo vai aumentar, e aí a minha rentabilidade quando é pós-fixada ela vai acompanhar isso daqui e meu título com o tempo vai rendendo mais. Certo? Então, pré-fixado aqui não valeu muito a pena, porque a taxa de juros ia subir, eu ia pegar um pós-fixado. No outro cenário em que a taxa de juros está lá em cima, 13,75, você confere ali, é isso aí, 13,75, 2023. E o Banco Central vai falar assim, opa, eu vou começar a baixar a taxa de juros. Será que é o momento de eu pegar um pós-fixado? Porque o pós-fixado vai acompanhar, se a taxa de juros começar a baixar, minha rentabilidade vai baixar também. Esse é o momento de eu pegar o quê? Um pré-fixado. Se está 13,75 e o banco tem uma taxa 13,75, eu falo assim, opa, eu quero esse pré-fixado, eu travo essa taxa aqui em cima e a taxa de juros vai cair, mas como eu peguei o pré-fixado, ele vai manter aqui, ele não vai baixar, tá? Então, são momentos aqui que a gente consegue aproveitar do cenário econômico para ter uma boa rentabilidade dos investimentos. Já na parte de financiamento e empréstimo, bora lá também. Mesmo cenário aqui, só mudei, mas fiz a alteração, você pode ver ali embaixo um pós-fixado lá em cima o pré, agora eu mudei. O pós-fixado lá em cima e o pré aqui. Por quê? No momento que eu estou tomando crédito, quando eu estou investindo eu quero mais juros porque eu rendo mais. Rende mais para mim, certo? Se eu estou tomando crédito, o que eu quero para mim? Eu quero pagar menos juros. Então se a taxa de juros, voltando lá no cenário, volta para 2021, taxa de juros a 2%.
O que eu vou querer? Eu vou querer pegar um título que tenha um empréstimo, um financiamento, que tenha um juros, que ele seja pós-fixado, que se a taxa de juros subir, o meu juros da parcela ali do financiamento vai aumentar e vai ficar mais caro, ou eu quero pegar um pré-fixado aqui, porque 2% é um valor baixo, e eu sei que eu posso fazer meu empréstimo e meu financiamento por 5, 10 anos, não sei, meu crédito, né, por 2%, e não vai mudar. Se a taxa de juros subir, eu fiz um pré aqui embaixo e ele vai continuar 2% essa taxa de juros. Na época da pandemia, quando teve alguns incentivos para as empresas, teve taxas que foram boas para empresas e teve empresas que pegaram taxas menores pré-fixadas, porque sabiam que a taxa de juros ia subir depois, mas eles travaram juros mais baixos, tá? Então, entenda que isso é importante até para o empréstimo e financiamento. No outro cenário, se eu tiver um financiamento para pegar ali, 2023, taxa de juros a 13, taxa de juros a 13,75. Se eu pegar um pré-fixado, sabendo que o Banco Central vai baixar a taxa de juros depois, pegar um pré-fixado lá em cima, você entende que o seu financiamento, seu empréstimo vai ficar cobrando 13,75% ao ano, sendo que se você pegasse um pós-fixado e a taxa de juros caísse, o seu empréstimo, o financiamento ia começar a baixar os juros no decorrer do tempo? Então, são estratégias que a gente precisa aprender para render mais ou até tomar créditos de uma maneira mais inteligente e aproveitar esse cenário, tá bom? Mas esse seria o vídeo de hoje, pessoal. Aqui, pós-fixado, pré-fixado, você viu que tem o híbrido ali, que é uma mistura dos dois, mas se atente bastante ao pós-fixado e pré-fixado, porque tem muito disso e a gente consegue aproveitar desse cenário. E aqui eu trouxe uma frase do Benjamin Franklin, que ele diz: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, você que está aqui aprendendo um pouquinho mais aqui sobre finanças, aprendendo sobre um tema talvez até um pouco chato, pós-fixado, pré-fixado, para que serve, e você ficou até aqui no final do vídeo para entender, agora você entende que investir em conhecimento é importante e isso vai ajudar você talvez no longo prazo, você tomar decisões melhores ou reavaliar aquelas decisões que você já tomou de investimento, empréstimos e tentar reconsiderar, tentar se ajudar, tá bom? Mas esse seria o vídeo de hoje, pessoal. Obrigado pela atenção. Se você tiver alguma dúvida e quiser deixar aqui no comentário, eu vou responder. Se não, vou pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever nesse canal que é muito importante e o YouTube entende que é relevante, tá bom? Até mais, pessoal. Uma ótima semana.